Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. São 20h10. Declaro aberta a 31ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Copacabana, no atual período 2020-21, solicitando uma saudação à bandeira nacional. Sejam todos bem-vindos. Convido nosso primeiro diretor de protocolo, companheiro José William, para o protocolo da reunião. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Estão com os microfones fechados. Então, abre. Eu quero ouvir. Não, já demos boa noite, tudo bem. Boa noite, boa noite. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite. Gostou? Claudice, Boa noite, Vitor. Boa noite. Então, tá bom. Aí não dá. Tá vendo, Atenor? Bom, hoje estamos realizando a nossa 31ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2020-2021, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro do Rotary Clube de Herrschguntum, na Alemanha, distrito 1940, Holger Knack. E como governadora do distrito 4571, a nossa companheira do Rotary Clube Campos do Jordão, Cacima Campanha. Como presidente do nosso querido Clube Copacabana, a nossa querida companheira Cleonice Datum. E como lema atual do período, o Rotary abre oportunidades. Hoje nós estamos aqui recheados de companheiros, belos companheiros. Devolvo a palavra à querida presidente. Obrigada, William, pelo excelente protocolo. E agora eu gostaria de passar a palavra para o companheiro Isaac Adid, para o companheirismo desta reunião. Boa noite, companheiros. Na tribuna virtual, Isaac Adid, antiga classificação rotária, roupas femininas, representação, para fazer o companheirismo que é bem curto. Primeiro, noticiar que o companheiro Marco Aurélio e a esposa Beltis continuam internados com Covid. E vou anunciar agora os aniversariantes da segunda quinzena do mês de março, que é no dia 25, o Tamoto Nakamura, e no dia 26, a Dora, esposa do Cláudio Ziguier, nosso próximo governador. A todos os aniversariantes, parabéns, e pelo companheirismo é só, eu volto a palavra, presidente. Eu gostaria de complementar a informação que ele está em estado estável, tá? O companheiro Marco Aurélio. E a esposa está no quarto, está fazendo ambos no hospital, na Casa de Saúde São José, ok? E temos que continuar rezando para que eles melhorem o quanto antes. Agora, eu gostaria de convidar Nós estamos chegando ao ponto alto da nossa reunião e eu quero convidar o companheiro Antenor Leal para fazer a apresentação do palestrante Davi Zilberstein. Pode fazer. Obrigado, presidente. Você sabe que uma das minhas preocupações como organizador, vamos dizer assim, das palestras, é encontrar pessoas que fazem a diferença, pessoas que têm, por sua atividade profissional, pela sua vida, conquistado
posições e admiração na cidade e no país onde vivem. Hoje eu tenho um prazer enorme em apresentar, entendo que pela segunda vez, ao clube, o engenheiro Davi Zilberstein. O Davi é uma das figuras maravilhosas que eu conheço no sentido de ter contribuído e contribuir para o seu país em várias atividades. Ele é formado em engenharia pela PUC, onde fez mestrado e o MBA em engenharia. Depois ele foi estudar em Grenoble, na Universidade de Grenoble, na França, onde fez o doutorado em economia, e aí ele completou engenharia com economia e foi professor da USP e da Unicamp, foi secretário de Energia do Estado de São Paulo na administração do grande Mário Covas e foi o primeiro diretor da ANP, que foi um passo importante para essa atividade de petróleo no Brasil. O Davi é profundo conhecedor da realidade brasileira, enorme, domina absolutamente esse horizonte de energia ligada a petróleo, é testemunha absoluto da vida, do nascimento, por conhecer a história, pelos últimos anos e pelo futuro da Petrobras, e eu solicitei que ele generosamente nos fizesse uma palestra sobre o assunto. E é um prazer enorme trazer a vocês o privilégio de ouvir um brasileiro digno, o Davi Zilberstein. Davi, gratíssimo mais uma vez pela sua bondade. O Rotary Club, você sabe muito bem, é uma instituição que corta a sociedade em todos os setores. Você vai falar para médicos, professores, professoras, médicas, engenheiros. Você vai falar para um leque de cidadãos que certamente serão muito gratos pelo que vão ouvir. Muito obrigado, Davi. A palavra é sua. Eu tinha esquecido de mudar. Muito obrigado, Antenor, pelas palavras. Cumprimentar a todos através da nossa presidente, com quem eu tive um contato preliminar na organização, muito gentil sempre, muito atenciosa. Bom, em primeiro lugar, também agradecer novamente o convite, a segunda vez, né, que eu venho ao Rotary de Copacabana, e com muito prazer também pelas pessoas que o compõem, pela importância que ele tem. Eu não vou me alongar muito. Eu acho que o assunto, na realidade, é um assunto muito de... Ele é um assunto naturalmente acalorado na sociedade brasileira historicamente, né? Não é um assunto, ele tem uma tecnicalidade muito forte por trás, mas, por outro lado, ele traz junto também muito da paixão que não só moveu o Brasil durante muitos anos, mas uma paixão sesquicentenária, são mais de 150 anos do início da exploração de petróleo de forma comercial no mundo. Quer dizer, o Brasil começou tarde, pelas características geológicas do país. O Brasil só se tornou um grande produtor de petróleo quando desenvolveu tecnologias, eu diria, pioneiras, e muitas delas próprias para poder explorar petróleo. E na época que nós chamávamos águas profundas, hoje a gente pode até considerar águas rasas, mas na época o Brasil sempre esteve na fronteira das grandes descobertas de petróleo. O mundo sempre cresceu, não pelo petróleo no mar, cresceu essencialmente pelo petróleo em terra, no primeiro momento nos Estados Unidos, depois no Oriente Médio, na Rússia, sempre em terra, na maioria das vezes. E o Brasil, antes, um pouco precedido antes um pouco pelo Mar do Norte, foi também se tornou um protagonista do setor
a partir do momento em que passou a aplicar tecnologia muito à Petrobras. A Petrobras sempre teve, junto com ela, um carimbo de excelência em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de pioneirismo, em termos de ser uma das empresas mais premiadas no mundo do setor. Mas eu estava contando antes, é importante contar que a Petrobras foi criada em 53, no bojo da campanha do petróleo nosso. Vou fazer uma passagem histórica muito rápida, mas é importante porque a gente vê como é que existem rupturas nem tão suaves e algumas que são mesmo surpreendentes, que aconteceram ao longo da história da Petrobras. A Petrobras foi criada em 53, no governo de Getúlio Vargas, e, quando foi criada, ela foi criada essencialmente como uma empresa estatal, porque o Brasil não era uma noiva muito querida no setor de petróleo no mundo. Os estudos que existiam na época mostravam o país como um país de modestas reservas de petróleo. E, curiosamente, o Monteiro Lobato, que foi um grande ativista no setor de petróleo, ele questionava como a gente era cercado de petróleo na Argentina, ao norte na Venezuela, na Colômbia, em alguns países. É como se as nossas fronteiras fossem delimitadas pela não existência do petróleo. Ele, em parte, tinha razão, na maior parte não, porque o petróleo, como falei antes, era um petróleo em terra. Essas nossas fronteiras maiores com o norte são todas elas ligadas à fronteira amazônica, à floresta, quer dizer, até hoje de difícil exploração e de muito desconhecimento, e muita coisa permanecerá desconhecida por conta das grandes reservas naturais que nós temos, das áreas indígenas, enfim. E que não é, na minha opinião, um problema. Já pode ter sido no passado uma preocupação, mas, na minha opinião, isso não é mais um problema. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas Getúlio, quando criou a Petrobras, criou, então, uma empresa brasileira estatal. E, curiosamente, na proposta de criação da Petrobras, naquele momento, o Getúlio Vargas, que era considerado um homem de esquerda, não propôs o monopólio. Ele propôs uma empresa estatal aberta ao mercado. E um deputado da, então, UDN, da direita, para agradar os militares, as causas são um pouco controversas, mas o monopólio da Petrobras, da lei que criou a Petrobras, foi dado por um deputado de direita. Ou seja, o Brasil tem coisas estranhas. Um presidente de esquerda propõe uma empresa sem monopólio, um deputado de direita propõe um monopólio. Então, já tem uma situação um pouco talvez esdrúxula na criação da Petrobras, mas foi criada por uma lei. Ou seja, o monopólio da Petrobras, no seu início, era legal, não era nada na Constituição. O Brasil foi se desenvolvendo. Nos anos 70, a Petrobras, como eu falei antes, a Petrobras começou a fazer descobertas essencialmente na Bacia de Campos. Muito do que o Rio de Janeiro hoje sobrevive, e também isso é um outro assunto, mas muito do que o Rio sobrevive é graças a essas descobertas, na questão da renda que o Estado e o município, mais o Estado do que o município, recebe a renda petrolífera. E foi se desenvolvendo nos anos 70, nos anos 80, com a crise do petróleo, de meados dos anos 70, final dos anos 70 e dos anos 80, essas descobertas foram aumentando. O Brasil ainda é muito dependente do petróleo. Isso estimulou, por um lado, a gente teve muitos problemas com a importação de petróleo, com um período que se pagou muitos juros. O Brasil entrou em moratória em 86, muito em função disso, pelo peso das importações e pelo peso da dívida que se somaram naquele momento. Uma mudança radical na política de juros americana, somada ao segundo choque do petróleo, foi quando o país quebrou. No final do governo Figueiredo, já no governo Sarney, em 86. De lá para cá, a produção brasileira veio aumentando. Em 88, nós tivemos a Constituição. Foi a primeira Constituição depois da redemocratização do país. E, curiosamente, o que era um monopólio legal
se transformou num monopólio constitucional, ou seja, a Constituição de 88 carregaram para dentro, dentre outras coisas. Hoje, o distanciamento histórico nos permite ver quão ridículo isso foi na época. Carregaram que era um monopólio legal, a Lei 2004, o monopólio legal para um monopólio constitucional, ou seja, a Constituição do Brasil, de 88, na Constituição, garantia... Bom, primeiro, o monopólio era da União sempre, mas o único ente formal capaz de explorar, ou capaz, não, autorizado a explorar o petróleo brasileiro era a Petrobras, uma empresa também estatal, apesar de ser de capital misto, né? Predominantemente não no capital, mas no controle estatal. Então, nós passamos de um monopólio legal para um monopólio estatal que durou muito pouco tempo. Isso foi em 88. Em 95, houve uma emenda constitucional número 9, de 95, e que tirou da Petrobras o direito exclusivo de explorar as reservas de petróleo do Brasil. O monopólio permanece na União, isso é importante a gente saber. A União não abriu mão do monopólio, ou seja, as riquezas do subsolo brasileiro, as riquezas naturais que são exploradas, então, passam sempre por um processo de concessão da União. Inclusive, também na Constituição de 88, se estabeleceu que qualquer prestação de serviço público ou de uso ou de usufruto de bens da União seriam precedidos por uma licitação. Então, se criou um arcabouço novo, onde a Petrobras deixava de ser formalmente o único agente executor do monopólio da União e, dali para frente, concessões deveriam ser feitas para as novas explorações. Isso foi na Constituição de 88. Em 97, agora, o que é curioso, em 95, desculpe, em 88 a constitucionalização, em 95 a desconstitucionalização. E é curioso que eram praticamente os mesmos deputados, 7 anos depois, que os mesmos deputados que cantavam o hino nacional em 88 cantaram o hino nacional em 95, por motivos diametralmente opostos. Na minha opinião, foi uma evolução muito positiva, evidentemente, mas, então, a partir de 95, foi estabelecido, então, que o monopólio da União não precisaria mais ser exercido por uma única empresa. Isso abriria o mercado para empresas nacionais e estrangeiras, privadas ou estatais, aquelas que fossem aptas a participar dos certames concorrenciais que seriam feitos ali para frente. Dali para frente, a Petrobras evoluiu muito. É natural que uma empresa que se submete ao monopólio, esse assunto é muito importante para chegar nos dias de hoje. Uma empresa que tem o domínio do monopólio, ela naturalmente é uma empresa menos concorrencial, menos competitiva e menos eficiente do que uma empresa sujeita às regras de mercado. Isso não é só para a Petrobras, nem só para o setor de petróleo, isso para qualquer segmento de qualquer atividade econômica, evidentemente. Se eu for fazer chocolate com monopólio, eu seguramente não farei o melhor chocolate do mundo. Se eu tiver um concorrente, a qualidade do chocolate que vai ser oferecida a nós vai melhorar com certeza. Então, em termos de preço, em termos de qualidade. Abriu-se o mercado e foi criada a Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo passou a ser um agente de Estado que representava não o governo, mas representava a União na execução dos chamados contratos de concessão. Como eu falei antes, cada vez que uma nova exploração fosse outorgada, ela era precedida de uma licitação e que o vencedor da licitação assinava um contrato com a União, representada, no caso, pela ANP. Isso é importante porque a ANP, volto a assistir, não era com o governo. Porque os contratos de uma exploração como essa duram 25, 30 anos, até mais, em alguns casos, podem ser prorrogados. Então, não é um governo que um executor de um contrato tem que prestar contas, mas sim um órgão de Estado que independe do governo. Isso funcionou muito bem até meados do governo do PT, até 2008, mais ou menos, 2007, 2008, quando houve a descoberta do pré-sal e
chegou-se eu chamo, eu não encontro o termo, desenvolver-se um raciocínio burro, na minha opinião, de que a riqueza petrolífera do pré-sal deveria ser não mais como era no regime de concessão. Só para simplificar e ser bem breve, o regime de concessão, se o Antenor tem uma empresa de petróleo, ele acha petróleo, por conta e risco, ele vai investir num poço pioneiro, alguma coisa como 100 milhões de dólares, pode achar água, pode não achar nada e pode achar muito petróleo, por exemplo. Por conta e risco, ele tem um plano de exploração. Se ele for bem sucedido, ele vai chegar para a ANP, declara a comercialidade de um poço e vai explorar aquele petróleo. Ele passa a ser detentor do petróleo, ele é o dono do petróleo, e ele vai me pagar royalties, participações especiais, impostos, que no Brasil, na cadeia de impostos no Brasil, alguma coisa como entre 60% e 65% do valor daquele petróleo explorado. O que, pensem bem, é um excelente negócio. Eu sou o dono de um terreno, eu sou a União, sou o dono de um terreno, aí a Cleonice vai, gasta um dinheirão, ela tomou todos os riscos, eu não fiz nada, absolutamente nada, e vou receber mais da metade do resultado daquilo lá. Quer dizer, simplificando, é mais ou menos isso que acontece no regime de concessão. Na mudança para o regime de partilha, o que ocorreu foi que, em vez de você cobrar sim, você cobra royalties, que é um valor bruto em cima do valor daquela produção. Você cobra uma porcentagem que, na maioria dos casos, é em torno de 10% do valor daquela produção. E a participação especial é um outro tributo cobrado nos campos de alta produtividade e que é mais ainda do que os royalties e que também uma parte significativa fica... na realidade, é União, Estados e municípios. Tem um critério de repartição na lei. Quando foi achado o pré-sal, houve, vamos dizer assim, uma recaída de um nacionalismo atrasado, de que aquela história do tempo do petróleo é nosso, de Getúlio Vargas. Naquela época, o petróleo ele significava, ele não era uma commodity, ele era uma riqueza própria do país e fazia sentido. O momento era que o grande motor do desenvolvimento do século XX foi o petróleo. A economia americana se desenvolveu em torno do petróleo. Então, o Brasil, que já tinha uma indústria nascente, o petróleo tinha um simbolismo muito importante por conta de disputas de grupos, disputas ideológicas sempre em torno do petróleo, como foi no mundo inteiro, diga-se de passagem. Só que isso não casava muito já no século XXI. Quer dizer, no século XXI, nós tínhamos um petróleo que era uma commodity e decidiu-se que, em vez de você arrecadar, e a nossa máquina de arrecadação, todo mundo sabe disso, a nossa máquina de arrecadação no Brasil é muito eficiente, muito moderna. Se tem uma coisa que o Estado brasileiro sabe fazer bem, é arrecadar. É cobrar, calcular e tal. E é o que fazia com o petróleo. Em todos os 10 primeiros anos, não houve um indício, uma denúncia sequer de qualquer tipo de irregularidade, de desvio, do que seja. Nenhuma. Nenhuma investigação, Tribunal de Contas, Ministério Público, nada. Foi um processo, um raro processo que desenvolve bilhões de dólares, literalmente bilhões de dólares, sem qualquer tipo de denúncias de fraude ou desvios, ou o que seja. Aí, nesse surto, vamos dizer assim, nacionalista, decidiram que melhor seria, em vez de ficar com dinheiro, ficar com petróleo. Ou seja, volta o Estado a comercializar, comprar e vender, o que é uma janela enorme, por exemplo, à corrupção. A gente sabe que o mercado mundial de petróleo é um dos mercados menos transparentes do mundo. Quando você arrecada um dinheiro em cima de uma produção que se calcula, você sai dessa confusão que são as transações internacionais. Então, voltou o Estado a transacionar óleo em vez de dinheiro, que era uma parte do petróleo. Não sei, até hoje, para mim, é inexplicável por que você ficar num mercado onde você tem petróleo em abundância, não tem nenhuma restrição de oferta, você queria ficar com petróleo. Sendo que, na nossa lei,
existe uma salvaguarda que, se o mundo amanhã der uma confusão geral no mundo em termos de uma guerra, o fluxo internacional de petróleo foi interrompido de alguma maneira, o presidente da República pode alegar interesse nacional e, por exemplo, vetar as exportações de petróleo em condições bem circunstanciadas. Quer dizer, nós não teríamos nenhum risco. E aí o setor deu uma derrapada, nós perdemos a melhor janela de oportunidades, quando nós ficamos 6 anos sem licitações, e com isso nós perdemos a melhor janela de oportunidades, que foi antes da crise americana de 2008. O petróleo estava a mais de $100 do barril, não existia o chamado shale gas, o gás de xisto. Então, o mundo estava querendo muito comprar Brasil, investir muito no Brasil. Logo depois veio a crise, veio o shale gas, os preços despencaram e a gente perdeu. A ANP tem um cálculo que, graças no mau sentido, a esse tempo parado, nós perdemos alguma coisa em termos de estimativas de perda de investimentos nesses 6 anos sem licitação, alguma coisa entre 600 bilhões e $1 trilhão de investimentos no Brasil. Entre 600 bilhões e $1 trilhão. Bom, houve uma retomada, o mercado não é mais o mesmo, mas o Brasil continua com uma pujança, o pré-sal é um sucesso. O pré-sal, os campos do pré-sal são de maior produtividade no mundo. E aí nós chegamos assim, bom, nós produzimos petróleo, eu quero falar um pouco da atualidade dessa confusão que aconteceu recentemente. Onde é que a coisa está pegando hoje? Nós conseguimos quebrar o monopólio na exploração e produção. Na distribuição já não havia o monopólio, quando foi feito o monopólio getulista e depois na Constituição, o posto de gasolina, a distribuição, continuou fora do monopólio, mas no meio do caminho, no refino, o monopólio continuou na Petrobras. Não o monopólio de direito, mas o monopólio de fato. E o que isso acontece? Uma empresa tem 98%, 99% do monopólio do refino, porque a gente sabe que petróleo, ninguém bota petróleo no carro, nenhum avião voa com petróleo. O petróleo é uma mistura de produtos e a refinaria, na realidade, são destilarias, separam esses produtos e para quem vai consumir diesel, ele vai vender diesel, para quem vai consumir gasolina, gasolina, e assim vai, querosene de aviação, gás de petróleo, enfim. E esse monopólio continua na Petrobras. Então, nós continuamos com um monopólio de fato. Esse monopólio de fato criou distorções enormes no país, onde até hoje nós não temos a transparência dos preços que nós pagamos pelos derivados de petróleo. Aí veio vindo, no governo Fernando Henrique, veio vindo a abertura, a liberação, uma mega confusão no início, o mercado, no início, totalmente desorganizado, mais de 200, todo mundo foi entrando, depois o mercado foi se acomodando, foi se ajustando, houve consolidações, enfim. No governo do PT, começou-se a fazer o que se fazia muito no passado, quando a Petrobras era monopolista, de começar a usar a Petrobras com mecanismos eu diria, de usar a Petrobras para políticas públicas, não da empresa, mas do governo. Uma empresa ela tem uma função social, ela toma iniciativas das políticas que ela quer fazer, seja na educação, seja na cultura, como qualquer empresa. Mas não o seu acionista pode se valer dos seus interesses em detrimento dos outros acionistas. E o principal disso foi que começou-se a subsidiar combustível, vendendo combustível mais barato do que os preços internacionais e os preços que eram comprados. Ou seja, a Petrobras comprava um combustível a 100 e vendia a 80, ou, como qualquer empresa de petróleo, é uma pergunta que fatalmente alguém me fará, ou faria, se eu adianto a resposta, mas se a gente produz o petróleo a 30 ou a 25, por que a gente vende a 80 a 100? Porque essa é a vida, isso é uma commodity, como é o criador de gado, o produtor de café, o produtor de milho, ou seja, é uma commodity que oscila ao longo do tempo, que em determinados momentos você faz muito caixa, em determinados momentos você perde caixa. E uma empresa de petróleo é uma empresa altamente intensiva em capital. E é assim que funciona no mundo inteiro, se você, inclusive, aí entra a questão, quiser atrair investidores externos, que vão ser ou
produtores ou vão ser refinadores aqui ou vão importar. No fundo, você compete com o produto importado, o diesel que você consome na refinaria, ele compete com o diesel que é importado. Senão, ninguém vai botar outra refinaria aqui no Brasil, nós vamos continuar para sempre na mão da Petrobras, sem ter clareza dos preços que a gente paga. Então, no fundo, e essa questão ficou mais aguda no governo Temer. Só uma coisa, a expectativa de perdas para a Petrobras, que chegou a ter a maior dívida corporativa do mundo, a expectativa de perdas da Petrobras com isso foi alguma coisa da ordem de 40 bilhões de dólares, para que você tenha uma ideia desse valor para uma empresa como a Petrobras, que paga até hoje por isso. A Petrobras ela chegou literalmente à beira da falência. Na saída do governo, no fim do governo Dilma, entrou o governo Temer, aí entrou uma gestão nova que passou a se dedicar a recuperar a Petrobras, e a primeira coisa que fez foi alinhar os preços internos aos preços externos, como fazem as grandes companhias de petróleo. Começou a recapitalizar a Petrobras, ela começou a sua dívida, o mercado que empresta para a Petrobras, ele tem um custo quando vê que a Petrobras subsidia o combustível, tem outro custo quando vê que a Petrobras atua como uma empresa de petróleo de verdade. Com isso, o próprio custo da dívida da Petrobras cai, a natureza da dívida melhora, você ganha capacidade de pagar, você ganha capacidade de investir. Foi isso que aconteceu com a Petrobras no governo Temer. Houve a greve dos caminhoneiros, que colocou a faca no pescoço da sociedade brasileira, e o governo fez uma coisa interessante no sentido de não mexer com a empresa. Em vez de dizer, Petrobras, você vai subsidiar o diesel, você vai baixar o diesel, criou-se um fundo, na época, que custou caro, que é uma coisa, independente de achar certo ou errado, eu acho uma coisa absurda, mas custou 10 bilhões de reais à sociedade brasileira, que subsidiava e pagava, como se pagasse, criou-se um vale, pagava-se a diferença desse combustível. O que está acontecendo agora, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, eu não sei se eu já falei muito, mas, de qualquer maneira, para a gente poder trocar um pouco ideias aí, o que está acontecendo agora é que o governo tende, eu estou falando tende porque estamos num processo de transição dentro da Petrobras. O governo tende a voltar um pouco ao passado na questão do que foi no governo da Dilma, de achar que a Petrobras tem que subsidiar combustíveis, como também está subsidiando quando tira PIS/COFINS, vai custar para o Tesouro alguma coisa em torno de 5, 6 bilhões de reais em 2, 3 meses, e não vai resolver o problema, porque o preço que a gente paga aqui ele tem duas variáveis essenciais que pautam esse preço. O preço do barril, o preço internacional do barril de petróleo. É uma coisa, nós vamos pagar um preço, evidentemente, se o barril estiver a 20 ou o barril estiver a 70, 80. Nós vamos pagar um preço. E o outro é o câmbio. A moeda brasileira foi a que mais se desvalorizou no passado dos países emergentes. Então, o petróleo ficou mais caro. Teve um momento no início da pandemia que caiu muito, mas depois ele teve uma recuperação. Hoje está $70, mais ou menos, o barril. Então, a gente teve um efeito do preço do petróleo, do barril de petróleo em dólar, e o preço do câmbio, o preço do dólar, que é o preço que a gente paga pela moeda americana. O preço que nos custa a moeda americana para comprar aquele petróleo que é cotado em dólar. Então, é uma combinação que, naturalmente, faz com que qualquer, vamos supor, o diesel, no preço final, os impostos no preço final do diesel são alguma coisa em torno de 18%, 19%, até 20% em alguns casos, não chega a isso. Se você mexe 10%, você está mexendo em menos de 2% do total. Você leva em consideração qualquer mexida de câmbio, qualquer coisa, come isso aí rapidamente. Quer dizer, a sensibilidade é muito pequena em relação à unitária, vamos falar em termos unitários para um caminhoneiro, mas é enorme em termos de contribuição do Tesouro que a gente tem.
E um outro dado que é super relevante nesse problema também que a gente tem hoje, falando especificamente do diesel, é que nós temos muito mais caminhão do que a gente precisa. Em 2000 e no final, também nos anos 2010, houve um programa do BNDES de subsídio à compra de caminhões que inundou o mercado de caminhões novos e, ao mesmo tempo, houve um mercado secundário de caminhões, então o número de caminhoneiros aumentou enormemente no Brasil. Ou seja, nós temos, não só por causa da pandemia ou da crise econômica, nós estruturalmente hoje temos muito mais caminhões do que precisam, sendo que esse é um problema que se agrava a partir do momento em que a profissão do caminhoneiro é uma profissão que vai acabar, vai se extinguir. É a profissão nos Estados Unidos que mais emprega. Mais ou menos 3 milhões de caminhoneiros nos Estados Unidos. Alguns futurólogos americanos estimam que em menos de 20 anos não restará nenhum. Por um motivo simples. Você hoje já tem nos Estados Unidos caminhões autônomos que atravessam 1.500 quilômetros a gás ou elétricos, 1.500 quilômetros sem parar, sem motorista, e que já são uma realidade no grande curso, vamos dizer assim, que estão acontecendo nos Estados Unidos. É claro que para as entregas locais, mesmo assim, vai mudar, mas é uma profissão que vai acabar. Pode ser que demore mais no Brasil. No Brasil, é um dos poucos países do mundo que todo posto de gasolina ainda tem um frentista, alguns lugares ainda tem assessorista, mas é uma coisa que você vai naturalmente acabar. Hoje você já tem muito caminhoneiro. Muito provavelmente, em vez de você subsidiar o combustível de um caminhoneiro que está rodando de forma ineficiente, é pagar uma bolsa caminhoneira, alguma coisa que nem você faz com o pescador no defeso, ou o que seja. E, então, a gente tem aí grandes ineficiências estruturais que não são ligadas necessariamente ao diesel. Quer dizer, nós vamos ter uma quantidade de gente no mercado que vai ficar sem ter o que fazer mesmo. Por exemplo, nada mais extemporâneo do que a tabela de frete. Por exemplo, se eu sou um transportador altamente eficiente, em vez de eu cobrar 10, eu posso cobrar 8,50 e ganhar mercado, eu não posso, porque tem uma tabela que tem um frete mínimo, uma coisa que a gente lembra os anos 70, 80, lembra tabelamento, enfim, é uma coisa completamente estapafúrdia. Quer dizer, então, nós estamos tendo aí um conjunto de distorções estruturais, conjunturais, e que não levam em consideração o problema estrutural que a gente tem no Brasil hoje, que é no modal de transporte. E mais, eu só queria concluir o seguinte: se nós continuarmos com 100% praticamente do nosso refino na mão da Petrobras, essa situação não vai mudar, porque a Petrobras ela não faz nada de errado. Se fosse monopólio com você, ela exerce seu poder de monopólio. Ela, vamos dizer, ela alinha os preços aos preços internacionais, mas não necessariamente ela te dá a transparência de como ela calcula esses preços. E você não pode ter o mesmo preço aqui, ou na refinaria da Bahia, ou na refinaria de Manaus. Você não pode fazer um mix interno, como a Petrobras faz. Então, a gente nunca sabe direito o que está sendo cobrado. O que, na prática, se você tivesse um bom refinador no Paraná, na refinaria do Paraná, competindo com a refinaria lá do Paraná, a Petrobras ia ter que melhorar tanto em qualidade, quanto em disponibilidade, quanto em preço do seu combustível. E nós não temos isso. Então, não vai adiantar nada. Ficar 2 meses sem cobrar PIS e COFINS vai adiantar para o Estado arrecadar menos. O Estado está precisando de muito dinheiro nesse momento. Nós vamos subsidiar um setor que não é o subsídio que vai resolver o problema do setor. Subsidiar a gasolina é uma das coisas mais vergonhosas que tem, porque quando se subsidia a gasolina, é o contribuinte brasileiro bancando o consumidor de combustíveis, que, no caso da gasolina, em geral, é quem tem uma renda maior. Normalmente, quem usa gasolina não necessariamente é rico, mas também é uma classe com poder aquisitivo mais elevado que a grande massa brasileira. Então, se tirar dinheiro do Tesouro para
Tirar dinheiro do Tesouro significa tirar dinheiro do transporte público, do pessoal que anda apertado, como a gente vê nos BRTs da vida, para subsidiar a mim, que ando sozinho dentro do meu carro, que é uma situação completamente inaceitável. Então, de uma maneira geral, a gente tem hoje aí uma carência de um planejamento estrutural de médio e longo prazo que a gente não vê acontecer, a gente não está vendo acontecer, e que, se a gente não fizer, a situação vai ficar cada vez mais crítica, cada vez mais aguda, e vai ser um problema que não vai ser no gogó e nem vai ser e tem um limite também de não ficar arrecadando com combustível. Essencialmente, eu acho que o problema hoje é esse. Enfim, e eu acho que é uma boa discussão, inclusive, para a gente ter isso. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Muito obrigado pelo esse início aí. Agora eu vou abrir o espaço para os companheiros que quiserem fazer alguma pergunta, e eu gostaria que levantassem a mãozinha amarela para eu seguir a ordem aqui. O primeiro a fazer perguntas é o companheiro Antenor Leal. Parabéns pela palestra, Davi, foi espetacular. E a outra vez que você veio, eu era a presidente na ocasião. Então, você está pela segunda vez me prestigiando com sua palestra. Um prazer. Antenor, a palavra é sua. Obrigado, Davi. Parabéns pelo brilho da palestra. Eu tenho duas perguntas rápidas para você. Primeiro, esse assunto que você trouxe, esse conjunto de problemas, forma, sem dúvida nenhuma, uma coluna importante da economia brasileira. A minha pergunta é: onde se discute isso? É na ANP? É no Ministério da Economia? Onde é que esse assunto é discutido? E a outra pergunta é: nessa transação entre as empresas exploradoras de petróleo no Brasil, empresas estrangeiras ou nacionais, com o governo, no sentido da marcação de preços para eventuais cobranças, que preço se estabelece? É o preço spot de Londres hoje? É o preço de contrato? Essa é a minha dúvida. Muito obrigado e parabéns. Antenor, pela segunda, é muito simples. Você tem você tem publicações, uma especializada, por exemplo, chamada Platts, que é referência, que mede, que tem os preços todos os dias em todas as praças, e te dá um preço de referência. E que esse preço de referência ele é muito associado ao tipo de petróleo, principalmente ao Brent e ao WTI, que é o petróleo texano. Então, você tem os dois petróleos. Tanto que a gente vê preços, normalmente o preço do Brent e o preço do WTI. E tem um fator de correção em função da qualidade do petróleo que você está... É igual minério de ferro. Você tem um preço padrão do mercado internacional em função do teor de ferrina, em função da qualidade do seu minério, você estabelece com o comprador o preço. Quer dizer, mas é muito transparente, tá? Então, ele é uma publicação isenta, reputada, nunca foi contestada, então, que é usada como referência e há essa correção em função do tipo de petróleo, além do que os contratos, muitas vezes, contratos bilaterais, dependem muito de distância, depende do tempo de duração do contrato, enfim, como contratos convencionais. Quer dizer, em relação à tua pergunta de quem é que tem que fazer isso, são dois, eu diria que são dois ministérios, essencialmente. O Ministério de Minas e Energia, não é a ANP, porque a ANP não faz uma coisa importante. O órgão regulador ele não formula políticas, ele executa políticas. Então, os formuladores são o Ministério de Minas e Energia, o Ministério, eu diria, o Ministério da Economia. Outro ministério importante é o Ministério da Infraestrutura. Por exemplo, na questão dos caminhões, uma estrada bem mantida, bem construída, ela economiza 10 a 15% do que uma estrada média. É muito impressionante em termos de consumo de combustíveis. Uma estrada de qualidade, a diferença entre uma estrada ruim, por exemplo. Às vezes é só o traçado de uma estrada, muitas vezes. Então, o Ministério da Infraestrutura é importante. Outro ministério que é importante também
é o Ministério de Ciência e Tecnologia no fomento aos novos combustíveis, principalmente, por exemplo, amanhã eu vou dar uma aula na PUC e um dos assuntos é a questão do hidrogênio. O hidrogênio, que pouco se fala, mas deve ser no prazo de 10 a 15 anos, o que, em termos de planejamento do setor energético, é pouca coisa, mas deve ser já um combustível bastante utilizado. Você já tem empresas na Europa, principalmente empresas europeias, então a United também dos Estados Unidos, já estão fazendo testes e voos de curta duração com aviões elétricos. E que já é outra, já muda bastante a questão da matriz do consumo. Então, tem muito a ver com a tecnologia, a mobilidade urbana e a mobilidade de transporte, como eu falei. A eletricidade é uma realidade fora do Brasil também. Então, você tem aí um conjunto de atores que deveriam estar exatamente, por exemplo, a eletricidade, boa parte dela é hidrelétrica e já uma parte bastante relevante, por exemplo, é renovável, de eólica e solar. O hidrogênio estacionário, que não precisa botar no carro, já está muito desenvolvido. Você pode usar hidrogênio renovável também. Então, você pode gerar eletricidade para caminhões e automóveis que não precisam de combustível. O diesel já vai ser um problema. Então, tem aí um trabalho, mas aí sim é um trabalho do governo. É um trabalho do governo, principalmente na questão do fomento da organização da pesquisa nesses energéticos aí. Mas, no curto prazo, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia. Essa situação que a gente está vivendo hoje aí não é uma solução simples, passa por um problema social grave, e tem outra coisa também. Se você começar a calcular para a economia, em termos de eficiência, você tirar, e para a segurança nas estradas, que tem um impacto econômico, sem contar a segurança também, você tirar caminhões de circulação, tem um impacto na economia muito positivo e tem um impacto na segurança das pessoas muito positivo. Quer dizer, você tem muito caminhão, então a própria eficiência da logística brasileira melhora muito. Agora, você vai ter caminhão sucateado. Você tem que comprar um caminhão de alguém dizendo assim, olha, quando vai ter o caminhão, compre o teu caminhão, faça uma requalificação, vê o que pode fazer, mas é uma saída também. Aliás, eu diria que é mais que uma saída, é uma necessidade do que você ter caminhão velho, mal... O caminhoneiro com pouco dinheiro, ele não faz a manutenção, ele não troca o pneu, os sistemas de segurança dele são falhos, e mais de 70% dos acidentes nas estradas são com caminhões. E a maior parte desses acidentes são decorrentes de falhas humanas e manutenção do caminhão. Falha humana muito decorrente do caminhoneiro que tem que dirigir muito mais horas do que deveria. Então, ou com pressa para entregar, fazendo ultrapassagens indevidas. Então, você tem todo um conjunto aí de coisas que levam, no final do dia, a uma situação bem ruim, que poderia ser na ponta, numa outra ponta, resolvida. Obrigado. Cleonice. Oi. O próximo. Eu acredito que seja o Rafael Barreto, porque está como Rotary Clube do Rio de Janeiro. Sou eu mesmo, Cleonice. Boa noite a então, todos. Por favor, pode falar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Davi Zilberstein. Foi uma palestra muito enriquecedora. Muito obrigado por você estar compartilhando aqui todos esses conhecimentos. Eu, como brasileiro e carioca, claro, cada vez fico mais estarrecido como o Rio de Janeiro perde dinheiro facilmente, ainda mais quando se fala em petróleo, porque aí a proporção é incomparável. E a minha pergunta para você é o que você vê, o que você está achando aí da privatização da Petrobras, se isso é realmente uma realidade, se acha que isso ainda precisa ser mais amadurecido. Mas antes ainda, eu queria te falar que nós temos um amigo em comum, que é o Afonso Henriques, professor da Universidade Federal de Itajubá,
e eu acho que ele estudou com você em Sorbonne, e ele te admira muito. É Essa recíproco. aí ok, maravilha. Amanhã Ok, vai então, participar da minha aula, amanhã por coincidência. que beleza. Então, vamos em frente. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, pela pergunta. Privatização da Petrobras, eu acho que primeiro deixou de ser um tabu, né? O que a gente não pode, que eu acho que é errado, eu falei do monopólio no refino, e o refino é estratégico. Em termos de rentabilidade na cadeia da produção de petróleo, é o segmento menos rentável. Se qualquer um de nós fosse dirigente da Petrobras e te dessem a opção de todas essas atividades que você tem aí, de exploração e produção, transporte, você pode escolher uma para jogar fora, você jogaria fora o refino, que é que menos dá dinheiro. Mas, estrategicamente, é necessário. Enquanto a Petrobras for monopolista do refino, não faz sentido você transferir um monopólio estatal para um monopólio privado. O problema não está se é estatal ou é privado, o problema está no monopólio, na minha opinião. Então, é uma pena que eu acho que é o que vai acontecer, tem que deixar bem na condicional, nessa mudança da gestão da Petrobras, que corre-se o risco de parar o processo de venda de 50% da capacidade de refino da Petrobras. O que é fundamental para a gente atrair investimento no setor de refino, porque, vamos supor, uma refinaria média para grande, ela processa 200 mil barris por dia e ela vai custar uns 5, 6 bilhões de dólares. Veja só, é um investimento parrudo. Mas eu vou investir 5, 6 bilhões de dólares para ficar com mais ou menos 10% do mercado só. Ok? No mercado concorrencial de verdade, eu não me incomodo com 10% do mercado, até é razoável. Agora, eu tenho 10% do mercado, onde o outro todo, que tem o resto, está sozinho e pode manipular preços, eu vou investir esse caminhão de dinheiro para perder, eu posso perder tudo em 6 meses, eu posso falir. Então, se eu não tiver certeza de que eu tenho esse mercado funcionando, ninguém vai investir. E você privatizar a Petrobras para transformar esse monopólio que hoje está na Petrobras para um outro, para quem quer que seja, a situação vai ser a mesma, não vai mudar muito. A dinâmica do mercado não muda. Então, eu tenho certeza que a gente precisa efetivamente abrir esse mercado do refino para poder pensar. E aí tanto faz, porque o petróleo que você botar no seu carro, eu brincar aqui, a molécula, assim como o elétron, no caso da eletricidade, ela não tem carimbo se é estatal ou é privada. Você quer ter um combustível de qualidade a um preço razoável, competitivo, e que você tenha sempre disponibilidade para você precisar. Mesma coisa energia elétrica. O mercado brasileiro hoje de distribuição é todo privado. E ninguém aqui apaga e acende a luz com os lumens que saem são os mesmos. Então, Tá bom. é a mesma coisa. Então, é isso que está acontecendo. Eu acho que a questão da privatização da Petrobras passa pela privatização de uma parte. Começa, talvez, pela privatização de uma parte. Porque a Petrobras já vendeu muita coisa. A Petrobras vendeu dutos, a Petrobras saiu muito da área de dutos, vende termoelétricas, enfim, ela não está vendendo muito o campo de petróleo, que é onde ela ganha mais dinheiro. Mas ela vai vender o refino, vai ser uma coisa espetacular para a Petrobras. Ela vai poder investir em áreas que ela tem mais rentabilidade. Então, eu acho que o caminho é esse. Se isso não acontecer, a gente vai voltar atrás uns 20, 30 anos no mínimo. É uma pena que isso acontecer. Muito obrigado, hein? Uma boa noite aí para você. Obrigada, Rafael. Agora eu convido o companheiro Stefan Blank. Boa noite, Davi. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma é sobre Petrobras Distribuidora. Nós, leigos, sempre achamos que quem calcula o preço final da distribuição é a Petrobras Distribuidora. Isso é uma imagem que a gente tem já de muito tempo. Eu queria que você esclarecesse, primeiro, se ela já foi vendida, se ela ainda existe, né? E depois nós tínhamos também, de vez em quando nós vemos na televisão que no México existem dutos de combustível, redes de dutos para substituir aquele trânsito de caminhões, mas que
tem causado muito problema de desvio e roubo. Então, esse é um assunto que eu não sei se é o caso de um dia termos dutos entre os principais consumidores e o ponto de geração, né, de produção do combustível. Antes de você responder, eu queria dizer para você que eu lamento muito o falecimento do teu pai na semana passada. Foi um grande amigo nosso, grande humorista, escritor, ator de teatro. Eu tenho até aqui os livros dele aqui em casa, de humor. Os livros de humor servem para qualquer momento. Então, você, quando está cansado de alguma coisa, pega o livro, abre qualquer página, você já muda o teu clima. Pronto, era... E esclarece o assunto da distribuidora, que eu conheci muitos diretores da distribuidora e a gente bota a culpa sempre neles. Então, primeiro, obrigado pela lembrança aí. Realmente foi... Como eu escrevi em algum lugar, ele deve estar contando piada em algum lugar aí, deve estar divertindo alguém. Então, lá no céu. A questão da distribuição não é Petrobras distribuidora, não, pelo seguinte, como é que funciona? O preço de saída da Petrobras é igual para todo mundo. A Petrobras vende... Claro que você pode vender, dependendo das quantidades, enfim, mas o preço de venda que a gente tem hoje do petróleo, preço de referência de venda, é o preço na refinaria da Petrobras. Porque a Petrobras só ela que vende. Então, aí você vai para a distribuidora, o que é que acontece na distribuidora? Ela mistura álcool, porque o que a gente chama de gasolina, que a gente põe no carro, na verdade é gasolina e etanol. É mais ou menos 27% etanol e o restante é a própria gasolina. Aditivos, enfim, isso aí que varia de uma para outra, você tem um processamento que as grandes distribuidoras fazem. E o posto de gasolina, que também tem o preço liberado. A BR, inclusive, hoje é privada. Ah, é? A BR hoje tem, ano passado, foi vendida a participação majoritária da Petrobras. A Petrobras hoje, salvo engano, tem 35%, 37% da BR, em vias de ser vendida. Ia ser vendida, mas eles desistiram por questão de momento de mercado, enfim. Caiu na pandemia, não quiseram vender. Mas hoje o controle da BR distribuidora é privado. Ela deixou de ser uma empresa estatal desde o ano passado. Então, ela é um mercado competitivo. Quer dizer, você tem ali... que varia muito. Na ponta, no posto de gasolina, o preço é livre. Então, por exemplo, eu moro no Leblon. Até pouco tempo atrás, vocês devem lembrar, tem um posto ali na esquina da Bartolomeu Mitre com a General San Martín. Aquele terreno ali, o cara vendia a gasolina, pelo lugar e pelo público que passava lá, era a gasolina provavelmente mais cara do Rio de Janeiro. Portanto, ele acabou vendendo o terreno, deve ter vendido por equivalente a 30 anos de faturamento do posto dele. Então, é diferente de um posto que fica em algum lugar mais ermo na Avenida Brasil. Tem isso. Então, tem todo aí um conjunto de situações e aí eu vou falar uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, mas eu não acho a gasolina cara. Eu explico por quê. Quando eu estava na NP, eu dizia, não, a gasolina não tem que ser barata, porque a gente tem que fazer a seguinte conta. Primeiro, quando a gasolina está muito barata, tem um lado com efeito psicológico, tem um lado com efeito real no bolso. O uso do carro aumenta demais. Então, você tem mais engarrafamento, o teu custo aumenta, o teu estresse aumenta, a poluição aumenta. Você tem um aumento de custos associados extremamente relevantes aí. E depois, alguns de nós aqui, nós de cabelos brancos aqui, vivemos o primeiro choque do petróleo. Quem lembra, nos idos de 73, 74, todo mundo no carro tinha um bloquinho que media o consumo do carro. Eu me lembro, pelo menos no carro do meu pai tinha. Os postos de gasolina distribuíam, a gente fazia assim, marcava a quilometragem, subtraía, dividia pelo número de litros. Meu carro está fazendo... Eu duvido aqui, nessa audiência aqui, quem saiba quanto é o consumo de gasolina do seu carro. Bom, tem que ser uma exceção, Otávio, tem exceção.
Então, a exceção tem para valer a regra, tem que ter uma exceção. Então, antigamente era isso, as pessoas faziam caronas, faziam rodízio de carro, de tudo. Se você olhar para fora, a média calculada pelo pessoal que estuda isso aí é de 1,1, 1,2 pessoas por automóvel. Ou seja, se a gente pensar em termos de eficiência, vamos pegar um automóvel, vamos dizer que ele pesa 2 toneladas, hoje tem muito SUV, que é mais pesado e tal. Vamos botar 2 toneladas. Uma pessoa média que pesa 80 quilos. Então, nós temos uma coisa de 2 toneladas que transporta 80 quilos, queimando combustível, poluindo. Quer dizer, se a gente for pensar na raiz das coisas, é uma ineficiência absurda que a gente tem esse transporte individual que a gente tem na cidade. Aí vão dizer, bom, esse transporte público é ruim, mas já melhorou muito. Já melhorou muito. A gente hoje tem um metrô que a gente não tinha na maior parte, pelo menos em boa parte da cidade. A gente tem o VLT, a gente tem um sistema de táxis e Uber que a gente não tinha, tanto que hoje o pessoal mais jovem não tem carro. O meu filho sequer tirou carteira de motorista. Então, minha filha renovou. Então, antigamente, você ia comprar alugar um apartamento, você ia ver quantas vagas tinha. Hoje em dia já não é um problema tão sério quando você diz assim, só tem 1 ou 2 vagas de garagem. Então, tem toda uma transição aí na questão do uso que faz com que o preço do combustível tenha que ser pensado de outra maneira. É desagradável. Outro dia eu fui encher meu tanque, foi caro para burro. Pô. Então, mas é um negócio. Aí você também começa a naturalmente se tornar mais econômico, evitar deslocamentos. Hoje em dia está todo mundo não, mas tem muito trabalho em casa, as pessoas estão muito em casa. Mas, em condições normais, as pessoas mal pensam em dividir o trajeto com alguém que mora perto da sua casa, por exemplo. Então, há distorções aí que fazem... Se você conseguir dividir teu trajeto 2 vezes por semana com alguém que mora perto da sua casa, o teu custo de combustível já cai 1/3, mais ou menos. Né? Então, sem mudar o preço do combustível. Então, tem coisas aí que também, a pergunta anterior do Antenor, tem a ver, na época que eu estava na ANP, a única campanha publicitária que a gente fez foi exatamente voltada ao uso racional do combustível, para as pessoas aproveitarem melhor o uso, usarem de uma maneira mais racional, que elas iam gastar menos, a sociedade ia ter menos engarrafamento, ia ter menos poluição, que é bom para todo mundo. Quer dizer, essa é uma outra discussão também que deveria ser levada aí muito, muito à frente, na questão do que é o verdadeiro custo do combustível. Tá? Então, enfim, é isso. Tem 2 mãos levantadas. Stefan, sim. Agora, o próximo é o José Otávio. Pode falar, José Otávio. E depois o Claudino. Obrigado. Boa noite, Davi. É um prazer em ouvi-lo. Eu já sou viciado. Eu escuto você desde a minha época de Firjan, onde eu trabalhei com o Armando Guedes. Ele era o meu chefe. O segundo, eu quero cumprimentar você. Esse aqui é um livro que eu leio bastante. E tem, do Castro Neves. E tem um belíssimo artigo de um engenheiro chamado Davi Zilberstein. E o terceiro, eu faço quase que um desabafo. A sua palestra foi de tal maneira abrangente e concisa que desarmou minhas perguntas. Mas ainda assim restou uma. A questão do uso do gás natural. Minha pergunta é, primeiro, nós ainda temos muita queima de gás natural nas plataformas? 2, por que não se incentiva uma política mais intensa de utilização de gás natural? 1, no transporte público. 2, no próprio transporte rodoviário. E acredito que o preço do gás natural, pelo menos a nossa distribuidora aqui do Rio de Janeiro, não reclama tanto.
No caso do gás natural, eu acredito que há mais estabilidade no preço. Olha, Eu queria... olha, Zé Otávio, o que acontece é o seguinte, na questão do gás, a gente está à beira de uma mudança, porque vocês devem estar acompanhando, tem uma lei do gás que está sendo votada no Congresso, ele votou na Câmara, foi para o Senado, foi modificado e já agora está de novo na Câmara. E deve ser votada muito proximamente. Tem prós e contras, é um assunto complexo, mas a tendência é você ter um aumento, primeiro porque vai se romper um pouco uma questão, uma legislação anterior, que todo gás natural que chegava em terra, normalmente nosso gás natural ele vem do mar também, como petróleo, né? Chega em terra, para você ser usado, você tem que passar pela distribuidora local, que tinha a concessão regional de onde seria usado o gás. Agora você vai ter uma espécie de consumidor livre do gás natural também. Isso deve estimular, porque as distribuidoras não estão gostando dessa história, mas deve estimular bastante o uso do gás. Você perguntou se tem muito gás? Tem muito gás, mas o problema do gás o gás, ao contrário do petróleo, você enche um galão de petróleo, mas você não enche um galão de gás, né? Então, o gás ele tem uma trava importante na questão do desenvolvimento, que primeiro, transporte, são os dutos. É diferente, o petróleo você enche um caminhão, você leva ele embora por onde você quiser. São os dutos, que você já tem uma certa rigidez, você tem estações de compressão, você tem estações de limpeza, você tem estações de processamento desse gás natural, quer dizer, é uma operação bem mais sofisticada. Agora, por outro lado, onde você tem gás, você tem também o uso muito mais eficiente, menos poluente. Você perguntou do transporte, eu mencionei antes. Você tem caminhões hoje a gás nos Estados Unidos que atravessam, fazem até 2.000 quilômetros sem parar. Sem parar. E rodam sem precisar abastecer 2.000 quilômetros. Eles usam gás natural comprimido, alguns até gás natural liquefeito no próprio caminhão, já com tecnologia muito moderna. Então, aqueles caminhões de transporte muito grandes, eles atravessam quase a costa inteira sem parar para abastecer e sem motorista, como falei antes, e sem motorista. Quer dizer, então, o gás, e para a indústria, o gás tem um potencial enorme. Nós temos muito gás no pré-sal, tem muito gás sendo queimado ainda, agora ele tem limite também de ser queimado, a ANP estabelece limites de queima. O gás que você ultrapassa aqueles limites, e você paga royalties por ele. Então, você é melhor você dar um destino econômico, isso te estimula a fazer a logística. E, por outro lado, quando você não queima, você reinjeta, porque a reinjeção ela estimula a produção do petróleo. Mas você também tem limite de reinjeção. Então, o que você não reinjeta, você ou transporta ou queima. E você tem limite para queimar, então te resta transportar. E isso, com essa legislação nova e mais a quantidade de gás, principalmente no pré-sal, nós estamos muito atrasados. Muito atrasados. E tem um dado também, quando a lei do petróleo foi feita, em 97, naquele tempo lá, que o Armando foi muito ativo nisso também, em 97, o gás representava 2% da matriz energética brasileira. E o grande desafio era quebrar o monopólio da Petrobras no petróleo. Então, o gás, se você pegar aí do petróleo de 97, ele tem um capítulozinho dedicado a ele, lá atrás, tanto que chamava Lei do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo era ANP, não é mais, agora é petróleo, gás natural e biocombustíveis. Era só petróleo, Agência Nacional do Petróleo, Lei do Petróleo. Então, isso foi mudando, mas ainda pode mudar mais. E eu acho que vai mudar mais. Então, eu acho que o gás, só última coisa que é importante, está aí no livro isso, o gás é o combustível de transição, ou seja, a transição para os renováveis, ou seja, para a descarbonização da economia, sendo o gás menos poluente do que o petróleo, o gás é o combustível da transição do petróleo para as fontes renováveis.
A gente vai fazer uma transição de petróleo, gás natural e fonte renovável. Então, ele vai ter um papel importante nisso aí também. Obrigado. Nada. Agora o Só um próximo detalhe. é o Claudino. Claudino, Sim, você. fala, Claudino. Claudino, Davi, pode. Davi, eu tenho uma enxurrada de perguntas. Você escolhe uma para responder. A primeira é a seguinte: com relação ao gás natural que você acabou de falar, a Vale Rio Doce exporta pelota. Por que não exporta pelota reduzida, cara? Pô, botar valor agregado, por que não? A Vale só quer saber de exportar minério bruto. Segundo, etanol é 65% do poder calórico da gasolina. Por que está sendo isso a 90% do preço da gasolina? Terceiro, por que o preço único, o preço da gasolina em Mato Grosso é o mesmo do Rio de Janeiro? É até mais barato. Quem está pagando o frete daqui para lá? É o Rio de Janeiro? Quarto, essa história do rota, vamos ganhar ou vamos perder? Quinto, o consumidor da Arábia Saudita paga mais barato, não paga preço internacional, não, senhor, para a gasolina. E não só na Arábia Saudita, na Venezuela também. Venezuela também, pois é. Também. É. Agora, eu posso dar outros exemplos, mas são todos países que já interrompi essa pergunta. Pois é. São todos países, só uma coisa, são todos países onde você tem o poder político associado ao petróleo. São todos países onde você não tem democracias e você tem os maiores índices de corrupção do mundo também. Então, as duas últimas são: quanto for aumentar o preço do diesel, pelo amor de Deus, bota a partir do dia 1º do mês que vem. O caminhoneiro contrata o frete de São Paulo para Recife, quando chega na Bahia, a viagem ficou onerosa. Entendeu? E última pergunta: quem é que vai investir em refinaria se o dono do petróleo vai querer vender o petróleo para ela a preço internacional e corre o risco de aparecer um sujeito aí querendo vender o derivado a preço subsidiado? Pronto. Agora você escolhe. Eu vou começar pelo... Não vai aparecer ninguém para vender subsidiado, ninguém vai perder dinheiro, porque o derivado que ele vai comprar, que ele vai importar, ele vai comprar o preço internacional. Se a Dilma voltar? Não. Isso que eu estou dizendo. Isso que tem que ter mercado. E aí, por exemplo, o que aconteceu no governo Dilma, e mesmo antes, quando eu estava na ANP, eu reclamava muito com o CAD e reclamava muito com a CVM. O CAD porque era uma prática anticoncorrencial, né? Quando você tem o monopólio, você vende mais barato. E a CVM, porque os 40 bilhões que a gente falou que a Petrobras perdeu, quem perdeu foram os acionistas. Os acionistas foram os grandes prejudicados. Então, se você não criar condições de mercado, você não vai ter mesmo. Eu concordo com você, você não vai ter investidor. Não vai ter. Então, por isso que quando você tem uma participação menos relevante, vamos supor que você limite a 50%, eu acho até alto, mas vamos dizer, se limite a 50% a participação da Petrobras, isso, o poder dela de desestabilizar o mercado cai muito. Hoje ela tem todo o poder de desestabilizar o mercado. Ninguém vai comprar refinaria, como eu falei, ninguém investe numa refinaria grande para ficar com 10% do mercado quando o outro tem 90% e vai ferrar com você. Então, não vai mesmo. Aí não vai mesmo. Tá? A outra pergunta que você fez foi sobre o etanol. Você pode repetir do etanol? 65% poder calorífico. Os caras estão cobrando 90% do preço da gasolina no etanol. Pô, mas aí é o seguinte, compra quem quer, né? Exatamente. Então... Paga quem pode. Paga quem pode. Então... E o aumento para o caminhoneiro não podia ser a partir do dia 1º do mês que vem? Bom, mas aí essas coisas são claras. Isso aí, acho que, se eu não me engano, alguém falou em dar previsibilidade. Está certo. O cara contrata o frete. Essa questão da previsibilidade eu concordo. Eu sou contra o controle. Agora, dar previsibilidade é como se fosse um hedge que ele faz natural. Faz todo sentido. Isso não... Quem é que vai dar um chute na canela da Vale para exportar? A Vale eu não sei. Você falou da Vale, aí eu não sei. A Vale eu não sei. A Vale já é outro... Não sei. Claudino, isso é outra palestra, tá? Hã? Estou dizendo para o Claudino, isso é outros 500. Mas a Vale não é minha praia, não. Pois é, eu estou dizendo.
É isso Doutor, aí. como é, Claudino? Presidente, Não, então chega. Só falta. Claudino está satisfeito com as respostas? Eu estou na dúvida se eu compro um carro agora a gasolina ou espero o elétrico. O que vocês acham? O elétrico é muito caro. O problema é o contrário do mundo. O Brasil está muito atrasado no elétrico, né? O elétrico hoje está muito caro. Se bem que eu vou dizer, as empresas de eletricidade, se você ficar no eixo Rio-São Paulo, a EDP está colocando eletropostes na Dutra, por exemplo. O elétrico, se você não vai sair com a família lá pelo, sei lá, pelo interior e tal, mas, por exemplo, se você sair de Salvador até Natal, a Neoenergia, que é a empresa espanhola, que tem as empresas lá da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará. Ceará também, a Coelce, eles estão fazendo uma via que eles chamam Via Verde, que é de Salvador até Natal com um abastecimento elétrico. Então, você já começa a ter aqui no Brasil, é muito fraco, mas na Dutra você já tem. Você vai ter, por exemplo, no Nordeste, no litoral nordestino, você já vai ter. Então, você já começa a ter, mas ainda é muito incipiente. Você não tem garantia. Para a cidade é muito bom. Agora, tem coisas que não foram resolvidas aqui, por exemplo. Você liga seu carro na garagem do seu prédio. Quem é que paga essa eletricidade? Você não tem. Pois é, isso que eu ia perguntar. Ainda isso. Você não Que tem. dó, bota um atímetro. Mas não tem ainda. Está dando confusão em um monte de lugar aí. Em condomínios, está dando confusão porque você não tem medidores individualizados. Quer dizer... Entendi. Na minha tomada, só meu carro. Aqui no prédio, nós fizemos uma ligação especial ao medidor de cada um. Pois é, você tem que fazer também mudanças, né? Muito bem, presidente. Agora, a última pergunta é do convidado Ralph Canhete, que ele veio a convite de uma companheira do Rotary Club Rio de Janeiro, Maracanã. Pode fazer a sua pergunta, Ralph. Boa noite, companheiros. Gostaria de parabenizar o palestrante, principalmente pela didática de sua explicação. Meu nome é Ralph Canhete e vim a convite da minha namorada, que é do Rotary Maracanã, Carolina. Nós trabalhamos na Petrobras e gostaria de saber mais sobre a sua visão da transição energética, né, com o uso de fontes como energia solar, energia eólica, dentre outras. O Brasil está ficando para trás, está perdendo esse bonde? Obrigado. Não, eu não diria que está perdendo o bonde, não, muito pelo contrário. Por exemplo, o Brasil hoje é um dos grandes players no mundo, por exemplo, na área de energia eólica. Hoje você já tem uma capacidade instalada no Nordeste que você consegue toda a capacidade do Nordeste, você pode gerar em eólica. Então, tem um processo... O solar está caminhando muito bem também nessa direção. O que acontece é que elas são... a gente passa a ter uma vantagem que hoje os nossos reservatórios, principalmente os últimos, eles não têm acumulação. E eles são muito bons, são complementares com o eólico e o solar, que são intermitentes, ou seja, o eólico tem vento, dependendo do lugar, você tem mais ou menos vento ao longo do tempo. E você pode compensar, você pode, por exemplo, economizar água de reservatórios com a geração eólica, por exemplo. Isso dá mais segurança para o sistema, mais do que você dizer, eu gero com energia eólica, eu gero com um conjunto de energias que se complementam. Então, eu acho que esse é o caminho que vai acontecer. Você vai ter a nossa energia hidroelétrica, que vai estar... Enquanto você tiver vento, você não está vertendo água, é como se fosse uma grande bateria de água, né? Você tem uma bateria carregada. E mesma coisa o sol. Você normalmente vai instalar o seu solar em locais de alta insolação, né? Então, a gente não está muito atrasado, não. Na questão, por exemplo, que a gente comentou agora há pouco do carro elétrico, sim, estamos muito atrasados, muito. Nós não temos carro elétrico Prius, eu vi outro dia um Prius na rua, que é o carro da Toyota, híbrido, que a transição mais interessante é para o carro híbrido, né? O híbrido que existe há mais de 20 anos pelo mundo aí, aqui eu vi, tem um ou outro, é caríssimo, quer dizer, a gente não tem nenhum estímulo para ter carro elétrico.
Mas, em relação às fontes renováveis, não, o Brasil está indo até bastante bem. Se você pegar os leilões de energia, os preços que são vendidos, pelos que são vendidos, tanto eólica quanto solar, hoje já são mais competitivos do que, seguramente, as térmicas, e, na maior parte das vezes, do que das hidroelétricas, que a gente está acostumado a ver como sendo as mais baratas. O solar está mais barato, está 80% do preço no médio prazo. Então, o Brasil está caminhando bem. O que acontece é que a nossa expansão vai ser mais lenta do que a gente precisava, na margem, porque a economia não está crescendo. Por outro lado, se a economia crescer muito o ano que vem, ou seja, esse ano é pouco provável, mas começar a crescer, e o regime de chuvas não for bom, a gente vai ter problemas de eletricidade. Então, essas fontes complementares podem ajudar bastante, como foram as térmicas, principalmente depois do que a gente teve em 2001. Então, não está ruim, não. Eu acho que a Petrobras é muito tímida nisso. Você trabalha na Petrobras, ao contrário das outras empresas, se pegar as grandes empresas do mundo, eu diria que a Petrobras, sim, eu acho muito tímida na questão do desenvolvimento de novas fontes de energia. Ela está muito focada em petróleo ainda, e quando você pega a Shell, BP, a Equinor, as grandes empresas estão, talvez a Exxon menos, mas as grandes empresas estão todas caminhando também para virar mais empresas de energia do que de petróleo. Então, essa questão da sustentabilidade, da descarbonização, acho que a Petrobras está fazendo, mas, enfim, é muito particular o que está acontecendo. A Petrobras passou um período difícil para sobreviver. Agora ela tem que começar a subir a rampa de novo. Então... Bom, eu acredito que todos que queriam fazer perguntas já o fizeram. Eu quero agradecer mais uma vez a você, Davi. A palestra foi excelente e te dizer que o teu certificado de agradecimento eu vou encaminhar via correio, ok? E vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião, ok? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, e visitantes, rotarianos e demais. Presidente, só um comentário final. Davi, esse certificado que você vai receber tem um valor simbólico de $20 mil, que eu sei que você cobra para fazer uma palestra. Então, se sinta bem pago, por favor. Bitcoin também. Bitcoin também. Muito obrigado a todos. Obrigada a você mais uma vez, entendeu? Eu desejo uma excelente semana a todos, solicito aplausos para a bandeira nacional e dou por encerrada a 31ª reunião.